Olá, senhores passageiros, você está ouvindo ao doce som da minha voz, o podcast de domingo a sexta. Aprendi! De domingo a sexta, onde o descontrole é certeiro. Vai mais um pouquinho da musiquinha. Tá, chega. Cansei. Ah, não, vai, volta. Desculpa. Ah, mas ela não volta do... Tá, vai tudo de novo então. Olá, senhores passageiros, você está ouvindo ao doce som da minha voz, o podcast de domingo a sexta, onde o descontrole é certeiro. Hoje tem alguns recados, viu? Tem que começar o programa falando disso, porque isso tá me matando, velho. Ontem eu falei aqui no podcast, eu tive um momento aqui em que eu falei isso, cara, eu realmente, assim, quando eu terminei de... Aliás, eu preciso parar de ouvir os podcasts, eu preciso parar de ouvir meu podcast. Aquele papo, né, a coisa mais próxima de eu cuspir num copo e beber depois é ouvir meu próprio podcast. Não, quem tem que ouvir o podcast, quem tem que ouvir esse podcast é o povo. É o povo que tem que ouvir esse podcast e eu não sou povo. Eu não sou do povo, eu sou oligarca deste projeto e eu não tenho que julgar isso. Então eu deixo pra vocês ouvirem mesmo, mas eu cometi esse erro, cara. Esse podcast aqui eu não vou ouvir. Então a chance de eu me arrepender de alguma coisa que eu falei aqui é praticamente zero. Isso é muito bom. Acabou a água. Não acabou nada, velho. O que aconteceu? Nossa, canudo, velho. Não sei porque as pessoas gostam de canudo. Quando você tenta tomar uma... Vamos falar disso aqui. Quando você tenta falar... Cara, foda é que, tipo... Antes de eu começar a gravar esse podcast, eu falei assim... Puta, hoje vai ser meio... Hoje eu já vou começar falando já que hoje eu não tô bem. Hoje eu tô meio borocochô. Aliás, é uma palavra que uma das palavras que eu sempre falei errado na minha vida, né? Eu sempre falei morocochô. E, pra minha grande surpresa, as pessoas estavam lá pra me corrigir e me chamar de idiota de novo. E, cara, eu não gosto quando as pessoas me fazem de idiota, sabe? Porque elas me fazem de idiota, me fazem tão bem que eu fico parecendo idiota mesmo. E eu odeio quando eu pareço muito idiota. Cara, quando as pessoas me fazem de idiota, fica muito parecendo que as pessoas fazem bem esse trabalho, velho. Eu sei que não é que eu sou idiota, não é isso. Mas quando me fazem de idiota, eu faço o papel de idiota da melhor maneira possível. Novamente aí, voltando a dar pro povo o que ele quer. Palavras, né, cara? Palavras. Eu tenho um problema com as palavras porque tem algumas palavras que são muito boas que eu queria poder usar mais vezes na minha vida, mas eu não consigo. Por exemplo, alvenaria. Alvenaria é uma palavra que eu queria usar, pelo menos aí, mano, jogando pra baixo aí umas 8 vezes ao longo de todos os dias, sabe? Todo dia, hoje eu acordo, eu queria usar alvenaria. É uma palavra muito bonita, alvenaria. Mas eu, devido a um estilo de vida monótono e tecnológico e solitário que eu arrumei viver, é difícil eu usar a palavra alvenaria. Ao contrário, né, velho, do pai não biológico isso é uma coisa, né, velho? Isso é uma coisa. Como é que... Por que ninguém... Não, é porque não dá, né, velho? Mas assim, se você fizesse o teste de DNA em Jesus Cristo, era possível, não era? Era possível. Assim, não era possível porque não existia na época. Mas se você hoje em dia... Eu quero só botar assim, numa situação em que se pudesse fazer o teste de DNA de Jesus Cristo, o que ia acontecer? Quando você fizesse lá o teste, ia sair no teste a mãe, que é Maria, né? Que eu acho que ele deve ter pegado o DNA dela. Isso é uma coisa que não fala, né, cara? Que as pessoas não falam muito. O DNA de Jesus Cristo é Maria e José ou é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Ele tem um DNA diferente? Porque eu acho justo, né? Jesus Cristo tem um DNA diferente. Eu acho necessário, aliás. Mas então se fizessem o pai e a mãe eu acredito que Maria deva ter parte no DNA de Jesus Cristo. Fazendo aqui essa nossa investigação, eu acredito que deva ter algo ali. Agora, a parte do pai ia sair
parte do DNA. Tipo assim, não ia conseguir identificar, né? Ia dar pane no sistema, alguém me desconfigurou nessa hora. Porque quando tentasse identificar o DNA de Deus, eu tenho certeza que a máquina ia explodir. E aí não iam conseguir identificar. Eu acho que não é possível fazer o DNA de Jesus. Acho que não é possível fazer o DNA de Jesus. Mas enfim, voltando. Eu sei que José não tá lá. Eu sei disso. José não tá no... Ai, fecha. José não tá no DNA de Jesus Cristo. Porém, José tinha a grande honra de estar ali perto de Jesus Cristo, né? O cara morava ali com ele e tal. E melhor ainda, cara, José poderia falar várias vezes a palavra alvenaria pro seu filho. Que é uma coisa que eu nunca vou viver, velho. Eu nunca vou viver nada que esse cara viveu, mas pelo menos essa eu queria. Tem outra palavra também que eu queria muito utilizar, que é meio difícil no cotidiano, que é a palavra latrocínio. Que é uma palavra linda para algo tão horrível, cara. É uma palavra linda. E aí a minha ideia era poder realocar essas palavras por aí, entendeu? Por exemplo, eu tô aqui com um copo que é de canudo, tem um canudo, né? Eu poderia falar assim: a alvenaria deste canudo hoje está me irritando. Sabe por quê? Porque eu... E aí assim, né? As pessoas iam ter que se habituar. A alvenaria poderia ser uma nova expressão popular. A alvenaria poderia ser um novo jargão. A alvenaria poderia ser uma gíria. Eu quero implantar, velho, a palavra alvenaria como uma gíria que possa ser utilizável, velho, porque eu fico muito triste. Eu fico muito triste, cara. Eu fico muito triste com não poder usar. A gente não tem uma música de tristeza aqui, né, velho? Mas eu acho que pelo tom da minha voz, você já deve ter percebido que eu sou uma pessoa que fica muito triste por não poder usar a palavra alvenaria. Então, eu digo que esse canudo aqui tá com uma péssima alvenaria e eu vou explicar por quê. Fui tomar aqui água no canudo, né? É bom deixar claro que esse canudo aqui é um canudo... não é que ele é reutilizável. Não é que ele é reutilizável. Assim... Só se, tipo assim, você fala que a sua cama é reutilizável? Você fala isso, a minha cama é reutilizável. Eu usei uma vez, mas não foi só aquela vez, não. Eu usei ela várias vezes ao longo da minha vida. Meu colchão, ele se enquadra na categoria de reutilizável? Eu acho que ele se enquadra na categoria de utilizável, não é? Ele é utilizável. Esse canudo que eu estou usando aqui, ele é um canudo utilizável, ele é do próprio copo, sacou? Sabe aqueles copos que vem com canudo? Esse canudo aqui eu acho bacana. Porém, velho, eu entendo todo o problema porque eu fui tomar aqui água no canudo agora e a água tá no finalzinho. E como o canudo estava num ângulo perpendicular de 45 graus, o canudo não pegou a água e eu fiquei puxando igual um idiota ar. E eu já puxo ar sem a ajuda de canudo, velho. Eu já puxo, tipo assim, eu tenho todo um aparato no meu corpo que pode fazer isso. Então eu fiquei extremamente bolado com o canudo. Ao contrário de quando você vai tomar água sem canudo, 100% de aproveitamento, não é não? 100% de aproveitamento. Quando você pega com a sua mão o copo, leva até a sua boca, eu não sei, cara, eu tenho um problema com bebidas, como vocês já notaram aqui, eu tenho um problema com bebidas. Não, de fato, as bebidas. Eu tenho um problema com a bebida, o ato de beber. Sempre que eu vou tomar água num copo, eu entorno tudo na blusa, fica tudo sujo. É um problema com bebida aí que eu tenho. Mas falando de problema com bebida, eu preciso deixar claro aqui uma coisa que eu não deixei claro no podcast de ontem, velho. Eu tive esse momento... Eu tive esse momento em que eu, no meu podcast, aconselhei as crianças a beberem o mais cedo possível. E cara, tipo assim, eu acho que eu obviamente que na hora mesmo eu falei, né, não, isso é errado, não pode se fazer, até falei que é crime beber cedo, criança não pode beber cedo. E eu concordo, velho, não pode mesmo, sacou? Eu acho que ali foi um momento em que eu bobiei. Porque, na verdade, eu não disse... gente, não é pra criança ir beber cedo. Eu não disse exatamente o que eu queria dizer. Eu não queria dizer pra criança beber cedo. Eu queria dizer uma dica para os pais embebedarem seus filhos o mais cedo possível.
Não é pra criança, bebê. É um papel aí que eu tô dando para os pais, entendeu? É isso que eu tava querendo dizer. Aí você, tipo, se algum pai cometer aí esse crime, você vai lá e prende o pai, entendeu? Porque se ele tá aceitando o meu conselho pra fazer isso, eu tô decretando aqui que se algum pai der álcool pra uma criança, ou qualquer... olha que eu estou dizendo os pais, não é o dono do bar, não é o dono do álcool, não é o dono de qualquer lugar, não é nenhum dono, só o dono da criança. O dono da criança pode dar álcool pro seu filho mais cedo. Mas tem que lembrar que isso é crime, tá? Então eu estou aqui decretando que você pode prender o pai que... Você aí, polícia que está ouvindo, você pode prender o pai que respeitar essa ordem. Entendeu, gente? Eu não queria dizer aquilo. E outra coisa que eu preciso deixar claro aqui também. Não tem criança ouvindo esse podcast. Não existe. Tem umas crianças no meu... E nem é criança. Quando eu falo criança, eu tô querendo dizer 13, 12 anos. Sacou? 15, coisa assim. Isso que é criança pra mim. Porque eu olho quando eu tinha 15 anos e eu falo, nossa, mano, eu era muito moleque. Eu era tipo criança, velho. Eu era talvez mais criança do que quando eu era criança nessa época. Porque pelo menos quando eu era criança eu tinha eu lembro como eu fui criado numa bolha, né, cara? De verdade. Não de verdade. Tipo, não tinha uma bolha de sabão em volta da casa que eu morava. Não é de verdade, não. Você tá louco, Robert? Mas é uma bolha literal. Não, nem é literal, metafórica. Uma bolha metafórica. Eu tinha lá minha mãe e meu pai me deixavam muito eu sair de casa. Então, quando eu era criança, eu era até menos criança, cara. Porque eu não brincava muito. Eu não tinha que lidar com os problemas da vida direito. Eu não tinha que lidar com outras pessoas direito, velho. Era pouca gente que eu tinha que lidar. Então eu era pouco criança, mas quando eu tinha 15 anos, eu acho que eu era mais criança ainda, porque eu vivia eu vivia a idade de 15 anos, mas com a idade mental de criança. Será que todo mundo é assim? Eu acredito que todo mundo é assim. Eu acredito no fato de chamar pessoas de 13, 14 anos de criança. É o que eu acho. E mesmo assim, essa galera não tá ouvindo o podcast. A maioria do público aqui, ó, eu vou até abrir aqui o Spotify for Podcasters, quer ver, ó? Spotify, eu vou ler aqui pra vocês, ó. Quem que é o nosso público-alvo, velho? Aliás, hoje eu nem ia gravar o podcast, mas tenho aí o dever com os nossos 1 milhão de ouvintes. Coitado, meu irmão mandou hoje uma mensagem pra mim me parabenizando pelos 1 milhão de ouvintes. Tadinho, velho. Aí eu agradeci, né, velho? Agradeci, porque eu quero que meu irmão acredite na realidade de que temos 1 milhão de ouvintes aqui, né? Então eu vou até abrir aqui, ó. Catálogo, Robert Kiefer, o doce som da minha voz. Vou dar uma olhada aqui no nosso público-alvo. Onde é que vê isso? Público. Vou ler pra vocês aqui, ó. O nosso público-alvo, ele é, ó, de 18 a 27 anos. Beleza? Essa é a galera que ouve o nosso podcast, completando aí quase 100% da nossa audiência. Tem ali 1% que é 35 anos a 44. Agradeço a você por já ter gastado aí um tempinho ouvindo essa juventude louca aqui que você não participa mais. Você está tentando manter antenado, velho. E eu acho que você tem que ser... Esse aqui é um bom lugar para você se manter antenado. Porque aqui só tem uma galera que ouve esse podcast pelos motivos mais estapafúrdios possíveis, que não são os mesmos motivos que eles encontram em outro tipo de conteúdo por aí. Então, se você tá se atentando a isso aqui, significa que você tá se atentando a uma classe de pessoas que tá muito judiada. E a gente merece mesmo ter esse agraciamento aí de 1% da nossa audiência, que é de 35 a 44 anos. Tem aqui uma coisa, cara, que eu não tinha notado ainda, que eu estou até preocupado e gostaria da ajuda de vocês pra me ajudar. Tem 1% aqui que a idade é unknown, desconhecida. Ele não identificou a idade. E tipo, não é de 0 a 17, porque tem aqui 8% de 0 a 17. E eu acho que é tipo tudo... Eu acho que é tudo, tipo, 17 anos, sacou? Não tem mesmo. Véi, você acha mesmo? Criança não vai ouvir essa porra, não. Criança vai ouvir isso aqui, velho. É meia hora de um cara falando. Criança nem gosta disso, velho. Criança gosta de coisa pulando na cara dela. Criança gosta de gameplay, é Fortnite, é coisas coloridas e tal. Aqui nesse podcast, eu
eu preciso deixar muito claro aqui para as pessoas entenderem logo qual que é a da nossa audiência. Aqui nesse podcast não tem criança porque, pasme, nenhum dos nossos conteúdos tem cor. Nenhum dos nossos conteúdos neste podcast é perceptível a cor. E isso afasta as crianças de uma maneira inacreditável. Inacreditável. Nenhuma criança quer ficar vendo um negócio que não tem cor, não. E, sendo além ainda, é até difícil para a criança entender a complexidade desse podcast. Este podcast não tem nenhuma cor. Nenhuma cor. Este podcast tem a proeza de não ter nenhuma cor em seu conteúdo. O podcast, o Spotify, o Deezer, ele tem as paletas de cor deles lá, mas eu não tenho nada a ver com a escolha de cores do podcast do Spotify. O Spotify resolva a paleta de cores dele lá. O meu podcast tem nula paleta de cor. A gente não tem cor nenhuma aqui. Tá, beleza? Eu já me deixei, cara, eu estava me matando, velho. Sério, eu tava me matando. Eu fiquei mal mesmo, velho, porque eu falei assim, não, velho, não era isso. Eu não queria dizer para as crianças beberem cedo. Eu queria dizer pros pais embebedarem as crianças cedo. É diferente, é diferente. O que mais? Então tá, vamos lá. Próximo assunto. Hoje eu acordei cedo, velho. Hoje eu acordei cedo, mano. Eu acordei tipo assim, 8 da manhã. Isso é muito cedo pra mim, velho. Eu não acordava 8 da manhã nem quando eu precisava acordar 6 horas da manhã pra ir pra escola. Eu vou acordar agora que eu não preciso acordar 8 da manhã. É sério, velho. Pô, eu tinha esse problema aí, velho. Eu botava o celular pra despertar, eu não ouvia. Eu não ouvia o celular. E acontece isso. Olha que doideira. Esses dias eu falei isso. Eu falei isso aqui, né? Que eu tava com o celular. Meu celular é aquele que... Ele tem esse alarme. E eu não ouço. Às vezes eu acordo, eu vejo que ele já tocou 8 vezes. E na época da escola era assim também. E eu sofria muito preconceito por parte da minha mãe, cara, porque eu não acordava, né? E a minha mãe acordava lá do quarto dela com o meu celular. E aí ela chegava no meu quarto, puta, berrando, porque eu não fui na escola de propósito. Mas, na verdade, o tempo todo eu fui uma vítima. Eu falava, mamãezinha querida, eu sou uma vítima nessa história. E ela achava que eu era o mau caráter da história. Sendo que nessa situação eu tenho total... E falo isso pra ela sem problema nenhum, tá? Já, não tô falando isso pelas costas, não. Nesse caso, a minha mãe é que era a vilã da história. Nesse caso. Tem poucos casos em que minha mãe era vilã da escola. Talvez da história. Da escola? Minha mãe era vilã da escola? Será que minha mãe era vilã da escola, velho? Não, claro que não. Claro que não. Ou será que era? Ou será que era? Ou será que minha mãe era a vilã da escola? A minha mãe era a vilã da escola, velho. Porque se a minha mãe não brigasse tanto comigo pela minha posição de vítima ali, de não conseguir acordar pra ir pra escola, talvez eu não odiasse tanto a escola. A minha mãe ajudou consideravelmente a eu achar a escola um lugar deplorável, claro que ajudou. A pressão ali por tirar notas boas. Você acha que eu me importo com o que meu professor Carlos de Geografia pensava de mim quando eu tirava 0,5? Nunca tirei zero. Sempre me esforcei muito pra pelo menos meio ponto eu tirar ali. Sempre me esforcei. Pelo menos dava uma enrolada. Eu dava. Às vezes o que eu fazia? Eu repetia a questão de um jeito, com a ordem dos fatores invertidas ali na resposta. O que deixava claro pro meu professor que eu pelo menos entendia a pergunta. Entendeu? Eu não ligava muito bem. Eu não ligava muito. Eu odiava quando um professor gostava de mim. Quando o professor gostava de mim era um saco. Porque eu tinha que me esforçar pra matéria dele. Porque eu falava, puta, ele gosta de mim, velho. Eu vou ir mal na prova. Não posso. Sempre preferi que os professores tivessem uma completa indiferença comigo. Mas enfim, naquela situação a minha mãe a minha mãe tava errada. Por que eu tava falando disso? Porque hoje eu acordei cedo, né, cara? Hoje eu acordei muito cedo. Hoje eu 8 da manhã. E assim,
eu todo dia tenho essa coisa de acordar 8 da manhã, mas, mano, eu acordo. É muito sono que eu sinto, assim, 8 da manhã. É muito sono que eu sinto, velho. Nossa, é gigante. É gigante. Só que aí eu falei assim, velho, não, eu acho que. Eu lembro como era na escola. Eu acordava, sacou? E depois eu conseguia lidar ali com o resto do dia. Saí, eu falei, beleza, eu vou fazer isso. Então eu acordei 8 da manhã, levantei pra aproveitar mais o dia, né, cara? Podia ser mais produtivo. Fiz isso, fiz isso. E aí eu falei, puta, mano, bateu 10 horas da manhã, eu ainda tava morrendo de sono. Bateu meio-dia, ainda tava morrendo de sono. Eu falei, uma hora vai passar, uma hora eu vou ativar. Chegou 13 horas da tarde, eu tava morrendo de sono. Chegou 2 horas da tarde, eu tava morrendo de sono. E aí eu falei, eu acho que não vai passar não. Eu acho que isso vai continuar pra sempre. Até eu dormir e acordar 10 horas da manhã de novo. Só pode. E aí, cara, eu entendi que pra você aproveitar melhor o seu dia, a ideia não é acordar cedo, a ideia é que você acorde o mais tarde possível. Se puder não acordar, até vai dar pra aproveitar melhor o dia, cara. Eu te juro por tudo que é mais sagrado, que se você dormir o dia inteiro, não vai ter algo muito louco aí no seu dia que você vai falar, puta, mas eu podia ter ficado acordado. Não, 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 não. Um dia só que você perdeu dormindo, é um dia que você ganhou dormindo, cara. Esse é meu negócio. Se você quer aproveitar o seu dia o máximo possível, tente aproveitar o seu dia o menos possível. O menos possível. Aí eu lembrei, cara, que na escola dava certo esse negócio de eu acordar cedo e depois eu animava, porque do primeiro ao terceiro horário eu tirava aquela boa soneca lá no fundo da sala, né, cara? E aí eu conseguia. Aliás, eu tenho que deixar um negócio muito claro aqui, velho. Eu não sou burro. Eu não sou burro. Eu não sei se vocês estão achando que eu sou burro. Eu não sou burro, cara. Às vezes eu fico falando aqui o meu ódio à cultura do audiovisual, né, cara? Às vezes aqui, eu trabalho com audiovisual, gente, me respeita, me respeita. Mas eu tenho, às vezes eu falo aqui, nossa, eu não consigo ver filme. Tem uns filmes, tem uma série The Boys, eu não vou ver The Boys. Eu tenho um ódio, né, cara, ao audiovisual, que é cultura. Fica parecendo aqui que eu sou uma pessoa inculta, né, cara? Fica parecendo. Eu tenho desconfiança de que talvez eu seja uma pessoa inculta mesmo. Mas não é que eu sou inculto. É que eu não gosto de muitas coisas, entendeu? Mas tem muita coisa que eu gosto muito e eu vejo muito no audiovisual, entendeu? Tem muita coisa. Mas são coisas que parece que não faz muito sentido de se gostar. Eu não vou mandar esse papo Manu Gavassi aqui, que você pode eu achar, eu mesmo sendo diferentes de todo mundo, eu ainda assim, tenho pessoas que gostam. Não, 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 não. Eu não tô falando que eu sou diferente de todo mundo. Eu tô afirmando que eu sou diferente das pessoas, mas assim, todo mundo é diferente, né? A questão mesmo nesse lance todo é que tem poucas coisas que eu gosto. Eu costumo gostar, velho, de umas coisas mais mal feitas, de umas coisas. Sacou? De umas coisas mais. Por exemplo, assim, de audiovisual, cara, eu sinto aí que houve uma. Houve uma falta de olhar muito grande com o movimento audiovisual bolsonarista. Eu sinto isso, entendeu? Que é uma coisa Brasil pra caralho e as pessoas não estão notando, entendeu? Que é um movimento ali que começou no escárnio do Olavo de Carvalho, que era uma imagem suja, meio podre, de uma câmera ruim, umas coisas sujas atrás, que depois até o próprio Bolsonaro faz isso nas lives dele até hoje, né? Eu não admiro o governo bolsonarês. Nossa, Robert, mas de todas as culturas de audiovisual, você tá valorizando dos bolsonaristas gravando vídeo? Tá vendo, velho? As pessoas, eu acho que as pessoas não estão entendendo. Aquela estética me impressionou do início ao fim, cara. Um negócio rústico, um negócio na cara, olho no olho, os bolsonaristas gravando vídeo tudo tremido, gritando pra uma câmera, gritando pra um celular, gente. Eles estavam gritando pra um celular. Botava o celular embaixo assim, falava, postava na internet. Várias pessoas viam. Eu sei que vocês não estão sacando a minha aqui, mas como dizia Lenin, o cinema é uma das artes mais poderosas para o povo, que vai exprimir várias coisas. Véi, esses vídeos era tipo assim, era 2 milhões de visualização, velho, do Paulo Cogos falando uns negócios fodidos ali na câmera.
eu sei lá, velho, foi um negócio que me impressionou tanto que na época eu fiz até aquela minha tentativa de ser o Sacha Baron Cohen, que eu ficava fazendo uns vídeos satirizando eles no mesmo estilo, porque eu achava aquilo muito... eu quero estudos sobre isso, eu quero ler estudos sobre isso, entendeu? Eu gosto de monólogos, eu gosto disso, eu gosto de monólogos, entendeu? Por exemplo, assim, cara, se eu tenho... Eu não sei, velho, eu não sei. Eu acho que o meu lance é meio esse, assim, quanto menos, melhor. Entendeu? Eu tenho isso, assim. Quanto mais você se garantir com o teu conteúdo, com o teu texto ali, com o teu coisa, não precisar muito de ângulos, de câmeras e coisas assim. Quanto mais na lata for, eu acho melhor. E eu consumo muito isso, entendeu? Consumo muito isso. Por isso que eu adoro stand-ups, talk shows, que mais? Que mais que eu gosto, velho? Eu vi um filme bom com o Vitor esses dias aqui. Tem o Vitor. Eu vou falar um filme que eu gosto muito. E aí vocês vão entender que eu não sou tonto. O filme se chama Culpa. O filme se chama... É isso mesmo? Culpa, filme. Culpa, filme. Eu amo esse filme. Eu amo esse filme. É um filme de suspense, crime. Direção de Gustav Müller. Ganhou um prêmio aqui. Dane-se. O que tem? O que tem que ganhou o prêmio? Dane-se. Eu ia gostar dele mesmo assim. Eu aconselho vocês a verem se vocês querem me entender um pouco melhor. Eu amo esse filme. Eu amo esse filme. Tá bom? É um filme aí que eu gosto. Eu vou gostar muito do Borá 2. Eu tenho certeza que eu vou gostar muito do Borá 2. Puta, velho. Os filmes de Sacha Baron Cohen é uma coisa que eu... Mano do céu. Aquilo ali me pega do meu último fio de cabelo até a minha última queratina do meu pé. Deu pra entender? Ô, gente, vamos combinar, gente. Vocês acham que mesmo que se eu não fosse uma pessoa culta, eu ia fazer uns negócios tão legal igual eu faço assim? Pelo amor de Deus, me respeita. No fundo é só um personagem. Não que eu seja um personagem. Todos nós somos, né, velho? O Freud falou. Eu não sei se o Freud falou. Eu não sei se ele falou ou se ele só escreveu. Será que ele já falou isso em algum momento? Tem um lance do Freud, né, velho? Que... Eu tinha uma música no YouTube chamada Sonhei. Que eu falava que eu nunca vi uma foto do Freud sorrindo. E aí eu descobri que eu nunca vi uma foto do Freud sorrindo porque ele tinha um câncer na mandíbula, cara. Por isso que ele não sorria. E aí eu joguei isso pro mundo, do nada apareceu na internet essa foto aí que a galera fez do FaceApp do Freud sorrindo. Aliás, eu fiz um sticker do Freud sorrindo pra WhatsApp. E se chegou em você, manda um alô. Manda um alô pra onde, Robert? Manda um alô para o e-mail odocesom@gmail.com. Repito, odocesom@gmail.com. Você manda seu e-mail pra lá, manda seu e-mail para o quadro Como Eu Estou Dirigindo. Você pode mandar, é o quadro em que você manda a sua correção sobre qualquer coisa que eu falei aqui, seu adendo sobre alguma coisa que eu falei aqui. Eu falei um negócio, você falou assim, eu tenho algo a adicionar. Aí você manda pra mim lá que a gente vai dar uma lida. Você pode mandar também qualquer mensagem de qualquer natureza para qualquer rede social minha. O Twitter é Rockifer, R-O-K-I-F-E-R, um R mais. Depois o Instagram, mesma coisa, Rockifer. Se você procurar Robert Kiver, você vai conseguir encontrar alguma coisa. E é isso, né, no final das contas. O que mais? Eu tava pensando, velho, tinha que ter alguma outra coisa aqui nesse podcast que atraísse as pessoas, né? Não, mas tem uma galera aí, que tá ouvindo. O que mais você pode fazer também? Você pode divulgar o podcast por aí. Obrigado a quem disse saúde agora, depois desse arroto. Eu não ouvi, mas senti aqui com o meu coração que você é uma pessoa muito educada. Parabéns à sua mãe, que deu essa educação. Parabéns à sua avó, que deu essa educação. Parabéns aos seus dois pais, que talvez tenham dado essa educação. A gente aqui é incluso com tudo, cara. E você manda lá, se você quiser divulgar, divulga. Eu não tô nem aí. Divulga isso, se você quiser. E é isso. Acabou a fase de premiar as pessoas que divulgam aqui. Vou premiar você com a tranquilidade de ter divulgado um conteúdo maneiro por aí, beleza? Mas é isso, gente. Hoje eu tô meio borocochô das ideias. Sei lá, velho, todo dia é doido isso, né? Sempre que eu tenho uma coisa que eu faço que eu gosto muito, que eu acho que eu mandei muito bem, passa um dia e meio, ataca uma depressão furiosa, velho. Eu não sei se tem uma coisa a ver com a outra.
Novamente sou eu sendo um macaco tentando identificar padrões por aqui. Mas é meio isso. Isso costuma acontecer. E se eu identifiquei esse padrão, talvez seja mentira. Talvez não seja nada a ver com isso, porque eu identificar padrão, eu sou péssimo em identificar padrão. Ai. Então, é isso. Você me desculpa aí hoje. Hoje não é um dia forte pra mim. Tô meio deprê, meu. Tô meio deprê, velho. Muitas coisas que eu vi por aí hoje. É esse papo, né, velho? É esse papo. Às vezes eu me sinto muito deslocado da galera. Ainda mais eu que trabalho com audiovisual, velho. Às vezes eu me sinto mesmo deslocado, sabia? Isso me deixa mal. Esse papo que eu falei aqui, velho, é difícil. É difícil, velho. É difícil você ter esse... E eu não tô me colocando de vítima aqui, não, velho. Tô só desabafando um sentimento meu, sabe? Eu acho difícil. Eu normalmente não me interesso pelas coisas que a galera da minha profissão se interessa. E eu trabalho com isso todo dia. É meio complicado. É meio complicado. O pessoal, às vezes, mano, tá lá... Eu, tipo assim, só pra você ter uma ideia, já aconteceu muito na minha vida de, tipo, alguém chegar com... Não é com ninguém que eu conheço hoje, não. Hoje em dia, tipo assim, se você me conhece hoje, não é sobre você ou sobre alguém que você conhece. Já aconteceu muito na minha vida de alguém, sei lá, fazer um trabalho, ter muito orgulho do trabalho e eu achar, tipo, mano... E daí, né? Às vezes eu tenho isso com o filme, velho. Tem um monte de filme que eu vejo, assim, que as pessoas adoram. Eu falo assim, mas por que isso... Eu não entendo o sentido de ser desse filme. Isso é um negócio que me incomoda muito, velho. Tem um negócio que me incomoda muito. Porque... Não sei, velho. Eu não sei, velho. Às vezes eu tô errado, às vezes eu... É foda, velho. É foda. Porque eu me sinto meio que um peixinho fora do aquário, assim, sabe? E é óbvio que eu não tô certo, sacou? Tipo, você já viu um aquário cheio de peixe? Já viu um aquário cheio de peixe? O peixe que pula lá pra fora, ele não vai sair numa boa, sacou? Até no Procurando Nemo, velho. Deu tudo errado lá, né? Quando os peixes saíram da aquário, eles ficaram boiando lá pra sempre. Pra sempre eles ficaram boiando lá na água. Dentro do saquinho. Não é certo, mano. O peixe tem que estar dentro do aquário. E, tipo, nem o aquário não é uma realidade boa, sacou? O aquário não é uma realidade boa, mas pelo menos você consegue ficar vivo lá. Fica aí com esse ensinamento de hoje. Fico meio incomodado, velho. Não gosto de um monte de coisa. Não me interessa por um monte. Mas aqui eu já tô... Ó, eu vou finalizar com esse ensinamento sobre o peixe fora d'água aí do aquário. Eu acho que dá pra você... tirar algum aprendizado disso. Realmente acredito. Mas sempre vão lembrar, né, velho, que mesmo dentro desse aquário você tem que encontrar uma casinha ali pra você que você se encontre, que você fique melhor. Ou então, velho, você tem que torcer pra alguém chegar com um pelicano na janela e tentar vir te salvar. Ou então, mano, com as suas próprias pernas você tenta entrar debaixo do vaso sanitário, pela descarga do vaso sanitário. Sim, é uma metáfora. Pra voltar pra sua origem. Passar por uns perrengues aí. Esse momento ruim vai passar. Você só tá no cano da tubulação da descarga agora. Fique tranquilo. Obrigado, senhores passageiros, por terem ouvido a doce som da minha voz. Até amanhã. Não, eu vou falar direito então. Obrigado, senhores passageiros. Você ouviu o doce som da minha voz. Beijo, tchau. Até amanhã.